Amém. Amados, eu vou compartilhar uma breve palavra com vocês. Salmo 37 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Pode deixar aí no versículo 5. Nós que estamos vivendo aqui nessa terra, nós precisamos viver baseado nas promessas que Deus tem. Deus, Ele é o governante de todo o universo e de tudo quanto há, né? Existem pessoas que foram chamadas para estar no altar de Deus e outras que foram chamadas para uma outra operação, como o empreendedorismo, né? Ser um empresário do Senhor, acredite ou não, é uma operação, tá? Acredite você ou não. Então não é para muitos que Deus confia riquezas, são para poucos. E quando eu falo riqueza, eu estou falando o financeiro mesmo, tá? Porque a riqueza, no parâmetro de Deus, não tem a ver com dinheiro. A riqueza, no parâmetro de Deus, tem a ver com todo o tipo de necessidade que Deus pode suprir. Então, quando Deus vem e supre algo que eu tenho, então é uma riqueza que eu tenho acesso. Por exemplo, o nosso irmão, ele tem uma casa de carne, certo? Então, ele compra a carne e ele precisa do quê? De carnívoros, certo? Quem é ligado à salada é prejuízo para ele, você não concorda comigo? Se entrar alguém no açougue falando assim, você tem tomate, você tem alface? Eu falo assim, mas você não leu lá fora, né? Que está escrito açougue, né? Fala, mas eu não como carne. Fala, então, para mim, ele pode até abrir uma exceção. Falou, vou abrir um hortifruti aqui do ladinho aqui, né? Para atender esse cliente que está desejando. Mas ele escolheu um nicho. Então, se ele comprou carne, ele precisa de pessoas que gostam de se alimentar de carne, certo? Então, se ele tem uma necessidade, ele vem a Deus. E Deus supre a necessidade. Se alguém trabalha com vendas, por exemplo, um outro tipo de vendas, temos pessoas aqui que trabalham com consórcio, outros que trabalham com venda de imóveis, né? Então, outros têm imóveis para alugar. Então, você precisa de pessoas que te procurem e que essa pessoa feche negócio com você e realize. Então, quem traz essas pessoas? Quem toca no coração para ter esses negócios? Senão o próprio Senhor Deus. Então Deus, ele vai dar para você pelo menos 3 passos para que você possa viver uma vida plena nele. Significa que você não terá tribulação de forma alguma. O próprio Jesus garantiu, você vai ter dificuldades, você vai ter tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, embora nós tenhamos situações adversas, o Senhor é o Deus que nos supre. Por gentileza, o versículo 3 diz o quê? Confia no... O primeiro passo que você precisa ter para viver uma vida plena é confiar no Senhor. Diz a palavra que uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia, eu confio no Senhor. Nunca confie na força do seu braço. Você pode ter sucesso na força do seu braço? Pode. Você pode conquistar muito? Pode. Mas se você confiar no Senhor, você vai ver que nem 10% do esforço que você faz, Deus, ele vem e acrescenta. Aqueles que andam com confiança no Senhor, ele faz o trabalho de uma forma muito mais fácil. As coisas acontecem, as portas se abrem, os negócios se fecham. Quantos aqui, através de uma oração, abriu-se uma porta, fechou-se um negócio, a pessoa fala assim, olha, isso aqui é um milagre, não tem como eu explicar isso.
Às vezes fechou um negócio precisando de um avalista, não tinha um avalista e fechou o negócio. Porque o próprio Deus foi lá e avalizou espiritualmente falando. Então, o primeiro caminho que eu e você precisamos ter para sermos bem-sucedidos é confiar no Senhor. Porque muitos de nós, com a nossa sabedoria, com a nossa garra, às vezes falamos assim: ah, se não fosse eu fazer, ah, se não fosse eu mover. Deus fala: ah, é? Vou tirar a minha mão. Vamos ver até quanto tempo você continuará falando: ah, se não fosse eu. Então, quando eu tenho Deus cooperando comigo e eu com Ele, as coisas ficam mais fáceis. Ele mesmo diz: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, se você confiar no Senhor. Por gentileza, o versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do coração. Ué, mas como assim? Eu já não estou confiando no Senhor? Então, você pode confiar no Senhor, mas ainda sentir às vezes uma amargura, né? Uma murmuraçãozinha ali, né? Pode sentir algo falando: mas por quê? Né? Tem uma frase no mundo que eu odeio. Se eu odeio, imagina Deus. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quem já falou isso aqui? Você já pediu perdão? Peça agora. Você entendeu? Cuidado com essa frase. Você tem que aprender a ter prazer em Deus. A situação pode estar difícil, naquele momento pode não ser o que você esperava, mas você tem que aprender a ter prazer no Senhor, na sua pessoa. Não podemos ser um povo que só olha para a mão de Deus, temos que olhar para o coração dele. Já imaginou, você que tem filho, o seu filho vem para você e fala: pai, você tem 10, você tem 50, você tem 200, você tem 1000, tem 10 mil. Vai falar: filho, isso você me ama? Pai, isso é coisa de chato, eu quero é dinheiro. Você ia gostar de uma situação dessa? Ou você ia querer que seu filho... Eu lembro um dia que a gente fez, acho que era o Dia das Mães, né? A diaconisa Marisa preparou uma homenagem para todo mundo. Ela só não sabia que tinha uma homenagem para ela. E ela estava aqui: vamos ouvir agora um vídeo. Quando o filho dela fala: dá um pulo aqui. E começa o quê? A chorar, porque o filho dela começa a falar o quê? Mãe, o negócio é o seguinte, eu estou te falando o vídeo que a senhora falou que ia me arrumar R$100, até agora não me arrumou. Então eu resolvi falar diante da igreja que a senhora me prometeu. Foi isso que ele fez? Ele falou o quê? Mãe, eu estou mandando esse vídeo para dizer que eu te amo. Se eu sou quem eu sou, eu devo a senhora. Aí ela começou a chorar aqui. Você entende? É inteligente. Porque depois que acabou o culto... E aí, mãe, cadê os quentinhos? Você entende? É inteligente. Primeiro você ama, né? Você vem com amor, você se deleita, né? Às vezes, minha esposa, ela chega para mim, me abraça, ela olha para mim e fala: eu te amo. Eu olho bem assim para ela, falo assim: o que você quer, amor? Aí ela vira para mim: eu só quero dizer que te amo. Aí eu falo: tá bom, também te amo. Aí passa uns 2, 3 minutos assim: amor. Aí, falei: é o golpe, é o golpe. Mas não é assim que funciona. Primeiro você vem, você acaricia. Eu tô tentando trazer um contexto de brincadeira, mas é sério esse assunto. Você tem que aprender a amar e a se deleitar no seu Deus, a ter prazer, ainda que uma decisão dele seja contrário a tudo que você pensa, a tudo que você acredita. E quando você aprender a se deleitar, a ter prazer nele, sabe aquilo que passa no seu coração? Deus vai falar assim: olha, ele tem tanto prazer em mim, eu vou dar algo para ele. Eu vou dar o que ele está me pedindo. Eu vou abrir a porta que ele está me pedindo. Eu vou conceder. Gente, entenda, quem está falando isso é o Espírito Santo de Deus. Quem inspirou o salmista a escrever isso aqui? É o próprio Espírito de Deus que está falando. Aprenda a ter prazer no Senhor. Ele vai conceder os desejos do teu coração. É Ele. Não é o pastor Maurício que está falando, é a própria palavra de Deus. Próximo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Então você confiou em Deus, você se deleitou nele, mas pode acontecer
que Deus ainda não tem o governo da sua vida. Pode acontecer que todas as decisões da sua vida ainda é baseado no que você quer, no que você acha. Quantos aqui, antes de tomar uma decisão, de abrir um negócio, de mudar de emprego, de mudar de casa, vai a Deus primeiro e diz: Deus, essa é a sua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu faça isso, que eu arrisque esse empreendimento? O Senhor quer? Quantos fazem isso? Como experiência pastoral, eu te afirmo, 99% das pessoas que nos procuram falam o seguinte: então, pastor, fiz um negócio, deu tudo errado, e eu vou tomar um prejuízo. Você pode levantar um clamor pela minha vida? Meu Deus do céu. Vou falar, e agora, né? Você crê que Deus pode fazer? Eu vou falar, creio, vou torcer para ser essa vontade de Deus na sua vida. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente ainda tem visto Deus entrar lá, mexer aqui, e às vezes aquele baita prejuízo que a pessoa ia tomar, Deus interviu e não deixou. A própria diaconisa também contou um testemunho, né, da outra vez, que houve um acidente, né, com o filho dela lá, foi em Campo Grande, né? Aí rolou um processo que eles estavam se levantando para arrumar uma quantia de 40 mil, não era? Então, assim, houve a condenação não foi para eles, foi lá para a seguradora, né? Foi lá, e eles que tiveram que pagar. E, ou seja, ela já estava até assim: Deus, me ajuda a levantar o dinheiro, porque assim, eu falo, meu filho errou, mas me ajuda. Pediu, levantamos um clamor, Deus entrou e mudou a sorte. Porque entregou o caminho ao Senhor. Então não adianta nada você dizer que confia em Deus para uma coisa, que você naquele momento, porque Deus te deu uma resposta, você está tendo prazer nele, mas no final a sua vida não foi entregue nas mãos do Senhor. Deus, ele não dirige você. Você é ousado em dizer para Deus: a minha vida quem cuida sou eu. E quando Deus está dizendo: deixa eu cuidar da sua vida. Então quero desafiar você a seguir esses 3 passos: confiar, se deleitar e entregar o seu caminho ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. É uma breve palavra, reflexão. Vamos ter um jantar, fique tranquilo, tá? É uma bênção aí que o ministério propõe para vocês. Mas eu quero desafiar você nesta noite a fazer uma reflexão. Como está a sua vida para com Deus? Como está o seu caminho? Você tem confiado no Senhor? Às vezes você tem confiado, mas você tem tido prazer no seu Deus? Você tem entregado toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus empreendimentos, todos os sonhos? Você tem dito: Deus, seja feita a sua vontade, a minha vida, o meu caminho é seu, eu entrego a ti, para que o Senhor faça a sua vontade. Quero desafiar você a fazer isso agora, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Coloco a tua igreja, a noiva de Cristo, diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor venha sondar cada coração nesta noite. Pai, quantos aqui, Pai, têm dificuldade em confiar no Senhor? Quantos têm dificuldade em ter prazer em Ti, mesmo quando o Senhor manda algo que naquele momento é contrário ao pensamento, é adverso àquilo que pensamos, Senhor? E quantos de nós temos feito coisas sem antes confiar ao Senhor, sem antes entregar ao Senhor, entregar a nossa família, a nossa vida, os nossos empreendimentos? Ah, Deus, queremos pedir perdão, Senhor. Perdão se não temos confiado, perdão se não temos tido prazer no Senhor, perdão se temos sido donos e senhores da nossa própria vida. E queremos declarar que o Senhor é a nossa confiança. Nós confiamos em Ti. Nós queremos declarar que a partir de agora vamos nos esforçar para ter todo o prazer, nos deleitar em Ti, Senhor. E queremos entregar a nossa vida. Queremos entregar o governo da nossa vida a Ti, ó Pai, porque entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e fora Ele não há Salvador. Nós cremos, Pai, que Ele veio
por 3 anos manifestou o seu ministério, padeceu aquela morte de cruz e ao 3º dia foi ressuscitado pelo seu divino poder. E agora está sentado à destra da sua majestade. Então a nossa vida está diante do Senhor, nós cremos e confessamos isso. Então eu peço, Pai, abençoe cada homem, cada mulher aqui presente, abençoe os empreendedores, os empresários, Senhor, que o Senhor faça-os prosperar, faça-os crescer nessa terra, Senhor, para que eles vençam, que eles rompam, que não falte nada para eles, Pai. Multiplique os seus alimentos, multiplique a sua despensa, abençoe seus familiares, abençoe casamentos, que o Senhor possa fazer uma grande restauração. Como ministro do Teu Evangelho, eu oro em favor de cada um aqui nesta noite, pedindo que Tua paz, Tua graça e Tua prosperidade seja liberado sobre a vida de cada um deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus o Cristo e Te agradecemos com uma salva de palmas.